Leia a Bíblia em um ano. Dia 32. Levítico, capítulos 4 a 6. Ofertas pelos pecados. O Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem a intenção de fazê-lo, mas transgredir, de algum modo, a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre seu povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois, o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do santuário perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas em forma de chifre do altar do incenso, que é queimado diante do Senhor, na tenda do encontro, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que reservará a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e está próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado, que se removerá com os rins. Como se retira a gordura do bovino sacrificado como oferenda de comunhão? Então, o sacerdote queimará essa parte no altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seus excrementos, isto é, tudo que restar do bovino, ele levará para fora do acampamento, para um lugar local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Eis que os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Os sacrifícios pela congregação. Se for tua comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade conhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Perante o Senhor, os anciãos da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda do encontro um pouco de sangue do novilho. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu e no lugar santo perante o Senhor. Depositará então um pouco de sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar que se encontra diante do Senhor, na tenda do encontro. E depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda do encontro. Então retirará do animal toda a gordura e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito da expiação, a partir de cada chefe de família, e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento, e o queimará da mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. O sacrifício pelo erro de um líder. Quando o líder pecar sem a intenção deliberada de assim proceder, transgredindo alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno,
será considerado culpado. Entretanto, sem se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode, sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará, no lugar onde se imola os holocaustos, na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com um dedo um pouco do sangue da oferta e depositará sobre as pontas em forma de chifre que se prolongam nos cantos do altar dos holocaustos. Em seguida, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura do altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará apropriação pelo pecado do líder, e este será perdoado. O pecado de uma pessoa do povo. Se alguém da comunidade inadvertidamente ou sem querer incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será culpado. Então, assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e depositará sobre as pontas em forma do chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício da comunhão. O sacerdote a queimará como altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocarás a mão sobre a cabeça do animal, que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifres do altar do holocausto. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro, do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará, em benefício dessa pessoa, propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada. Os outros casos de oferta pelo pecado. Capítulo 5. Os casos em que é necessário oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de algo que observou ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém, ainda por descuido, vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como por exemplo um corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou ainda um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa se tornará impura também e será culpada. Se alguém, ainda que sem querer, tocar na impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impuro. Se alguém irrefletidamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto a respeito da qual alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar conhecimento do que fez, será culpado. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas falsas, deverá confessar o seu pecado e trazer perante ao Eterno, o Senhor, o animal como sacrifício para tirar a culpa
para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá um animal em sacrifício, a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, um res de gado miúdo trará perante o Senhor um sacrifício de reparação de pecado que cometeu, 2 rolinhas e 2 pombinhas. Um deles é para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. Essa pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave que o sacrifício para tirar pecados, e o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca, sem separar a cabeça. Em seguida, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Este é o sacrifício para cancelar a culpa pelo pecado. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto, segundo a forma do ritual prescrita, e fará expiação pelo pecado cometido e a pessoa será perdoada. Se, contudo, alguém ainda não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhas, então trará 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como oferta para tirar os pecados. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com farinha, pois esta é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Este ato lembra que a oferta toda é consagrada ao Senhor. É, portanto, um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote fará propiação em favor das pessoas do povo por qualquer destes pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito. E como no caso das ofertas de cereal, o restante da farinha pertence ao sacerdote. O sacrifício de reparação. Então o Senhor orientou a Moisés: quando alguém cometer uma falta, pecando sem a intenção deliberada em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso dessa culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao Senhor a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5 do valor, como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar trazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas a iniquidade. Portanto, para tirar a sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usado tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão pelo pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem essa intenção, ela será perdoada. Este é um sacrifício de preparação, e essa pessoa é, sem dúvida, responsável por seu pecado diante do Senhor. As ofertas pelos pecados voluntários. Capítulo 6. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel: se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado, ou deixando-o sob seus cuidados com o penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando-o ou extorquiando-lhe o que quer que seja,
ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar pelo falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado. Quando deste modo errar, tornando por isso pecado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo algum bem perdido que havia encontrado. Ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sobre juramento falso. Fará a total restituição e acrescentará este montante, 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário, no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele um rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. As leis de Deus sobre o holocausto. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: essa é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar, toda noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá as outras, e levarás a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimarás a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. As leis sobre a oferta de cereal. São essas as leis a respeito da oblação. A oferta de manjares de cereais. Após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles prepararão o pão sem fermento e se alimentarão desse pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer desta porção, das ofertas queimadas ao Senhor. Esta é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão, das ofertas de alimentos consagrados a Deus, o Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência: todo o que nelas tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. A oferta na ordenação sacerdotal. E disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e os seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido. Um jarro da melhor farinha como oferta regular de manjares. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade ao pôr do sol.
Numa assadeira se fará com azeite, bem misturada a trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de cereais, de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer o mesmo. Por estatuto perpétuo, essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. A lei da oferta pelo pecado. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a Arão e aos seus descendentes as seguintes instruções. Essa é a lei da oferta ao pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor, no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, estas deverão ser lavadas em local santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido em um vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, porquanto se trata da oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para expiação no lugar santo, não será comida. Terá de ser completamente queimada.